boa noite, muita paz para todos. A nossa conversa da noite de hoje é baseada numa palestra do companheiro Haroldo Dutra Dias, foi parte do fechamento do Seminário Espírita da Flórida, que aconteceu aqui há um mês atrás, né? Em inglês. Narra-se que Jesus, quando entrou na Galileia para disseminar o reino de Deus e a sua justiça, ele encontrou naquela ocasião uma sociedade imersa em contradições. Por um lado, uma sociedade extremamente organizada, avançada para os parâmetros da época, com um sistema de correios bastante eficaz, com um exército extremamente organizado, mas ao mesmo tempo com um sistema de justiça onde as mulheres eram apedrejadas pelo ato do adultério, mas o homem adúltero não era condenado. Uma sociedade onde a escravidão era uma prática comum, mas além disso, era também comum e aceitável que se cegassem os escravos, fossem eles crianças, mulheres ou idosos, com a justificativa de que eles não fugissem. Uma sociedade onde o trabalho era visto como algo que denegria o ser humano. Então, as classes sociais mais abastadas, as pessoas passavam uma existência inteira sem trabalhar, ao ponto de a educação de seus próprios filhos serem feitas por escravos educados na Grécia, que eram comprados com o objetivo de educarem essas crianças, porque nem isso era uma coisa aceitável. Um sistema judiciário onde qualquer infração, por menor que fosse, às vezes, tinha como pena uma vida inteira na prisão, uma vida de torturas. Um sistema judiciário onde, na verdade, a justiça era sinônimo de vingança, onde a justiça, na verdade, era usada como instrumento de força e de poder para a subjugação das criaturas. Então é nesse cenário de justiça, que Jesus chega e entra para trazer uma nova lei, para trazer um novo parâmetro para as nossas vidas e também para o nosso entendimento da justiça de Deus. E no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo 14, é um capítulo intitulado Nicodemos. E nesse capítulo, narra Humberto de Campos o encontro de Jesus com Nicodemos, onde Nicodemos, na passagem bastante conhecida, vai interrogar ao mestre: como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? E Jesus, fixando seus olhos calmos no fariseu e entendendo a significação daquele momento, a gravidade daquele assunto, ele diz assim para Nicodemos: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Então, naquele momento, Jesus começa, dentre das muitas passagens, a estabelecer para a gente alguns novos parâmetros que nos ajudariam a entender melhor a justiça de Deus. Ele nos traz, através dessa passagem, a ideia da reencarnação, das múltiplas vidas, das oportunidades de recomeço, mas também
oportunidades onde a lei divina de educação iria devagarinho, trabalhando as asperezas da nossa alma para que a nossa luz pudesse vir a brilhar. E Nicodemos sai sem entender do que Jesus havia falado. E Jesus permanece naquele momento, segundo a narrativa de Humberto de Campos, junto de André e de Tiago, que se colocam curiosos, eles querem saber mais, eles querem entender do que falava Jesus. Então, André é o primeiro que pergunta: Mestre, já que o corpo é como a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Eu observo lá fora e vejo pessoas com corpos jovens, corpos bonitos, pessoas ricas, junto de pobres, de aleijados, de paralíticos, de desafortunados. E Jesus responde: por acaso, André, não tenho ensinado que tem que chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? E aí Jesus introduz uma outra ideia nas nossas vidas, dentro da lei de justiça. Ele nos fala dos escândalos. Os escândalos não são nada mais do que as nossas infrações à lei de Deus. Toda vez que nós quebramos a harmonia dentro e fora de nós, toda vez que nós lesamos alguém ou lesamos a vida ou infringimos a lei de amor, nós cometemos um escândalo, nós cometemos um erro. E o chorar, na verdade, é a dor da desarmonia, consequência desse ato de escândalo, que muitas vezes na história tem sido referido como pecado, mas que dentro da doutrina espírita, baseando, como a gente gosta muito, no falar de Paulo de Tarso, fala da fragilidade do homem. E a gente gosta de citar a passagem de Paulo, porque ele que é um grande, não é? Que nós admiramos e falamos tanto aqui dentro do Espiritismo, ele traz uma passagem importante em Cartas aos Romanos, onde ele fala da sua própria fragilidade. Então nós fomos de volta ao Evangelho buscar a carta e trouxemos uma passagem um pouquinho maior que retrata de forma tão clara a fragilidade do grande apóstolo, que reflete a nossa própria fragilidade e o porquê ainda são necessários os escândalos na vida em que vivemos. Então diz Paulo em sua carta aos Romanos: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Olha, esse é um parágrafo cheio de contradições, não é? Quem a gente já ouviu, já fala aqui tantas vezes, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas olha o conflito do apóstolo. Então ele fala, e tão bonito isso, ele fala: a lei está em mim, né? Eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, é o homem essencial. Esse homem essencial, esse homem divino, tem já prazer na lei de Deus. Então quando a gente fala da doutrina, quando a gente vivencia o Evangelho, quando a gente se empolga, quando a gente se identifica com as coisas do Espírito, é o prazer.
o prazer do homem essencial, do homem interior, do homem verdadeiro. Mas aí ele fala dos membros, do externo, que é o ego, que é a camada mais superficial, não é? Então ele vai dizer que os membros o prendem à lei do pecado. O negócio passou automaticamente. Volta. O prendem à lei do pecado. Então, Paulo, nessa carta aos Romanos, ele fala de um conflito tão conhecido nosso, não é? O nosso eu essencial, o nosso espírito aspira pelas coisas de Deus, mas os nossos membros nos prendem à vida da carne. Então, o escândalo, voltando à afirmativa de Jesus, é isso. É resultado dessa dualidade, é resultado dessa luta, é resultado dessa fragilidade que fez parte da vida dos grandes homens, como Paulo de Tarso, que nos faz nos sentir um pouquinho melhor, não é verdade? Mas Jesus continua então no seu diálogo com os discípulos, logo depois que ele faz essa afirmativa, ele continua dizendo: cada alma conduz consigo mesma o céu ou o inferno que edificou no âmago da sua própria consciência. E ele pergunta assim: seria justo conceder uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria do Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio e a destruição? E ele diz: os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois as do fâmulos e escravos mais humildes. Então Jesus fala para os discípulos da questão da consciência, que os nossos estados de paz ou de perturbação são resultado da nossa própria consciência. Ele começa a falar da lei de causa e efeito. E Tiago se alvoroça naturalmente porque ele começa a entender a lei. Mas ele é tomado por uma questão que o intriga. E ele diz então para o mestre: mestre, observa então que dessa forma o mundo sempre necessitará de escândalos e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. Então, do que está falando Tiago? Jesus fala da necessidade dos escândalos. E Tiago pensa: então viveremos sempre num mundo de escândalos. Por quê? Porque se eu cometo um escândalo e leso ao meu próximo, será necessário que num outro momento alguém se torne aquele que vai cometer o escândalo para que eu possa receber, digamos assim, a minha educação. Então sempre vai ter que ter alguém infringindo a lei num círculo que não terminaria. E essa é a questão que Tiago coloca para Jesus. E Jesus, compreendendo de novo a amplitude do pensamento, da objeção de Tiago, ele pergunta a Tiago assim: Tiago, dentro da lei de Moisés, como se processa a redenção? Tiago para um pouquinho, pensa e responde: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho e dente por dente. E a gente vai fazer uma pausa para explicar para vocês que quando Moisés determinou a lei do olho por olho, dente por dente, foi dentro do processo da evolução das ideias da justiça um grande avanço. Porque naquela época também, se Marcelo roubasse uma ovelha minha, eu me sentia com autoridade de ir na casa dele, roubar todas as ovelhas dele, e se eu estivesse com muita raiva dele, exterminar a família dele toda. Então havia num processo de vingança uma desproporção entre aquilo que era feito e como a vingança ocorria.
Quando Moisés estabelece o olho por olho, dente por dente, ele queria que ao menos a vingança fosse proporcional ao ato inicial, o que já era um avanço para a época. Mas Jesus, ao ouvir o comentário de Tiago, diz para ele assim: tu também, Tiago, estás procedendo como Nicodemo. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Ainda não ponderastes que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima de todos os outros mandamentos, também na lei de Moisés está: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele pergunta a Tiago: como podes amar a Deus aborrecendo a sua obra? Coloco, diz Jesus, o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que o amor cobre a multidão de pecados. Se nos prendermos à lei de Talião, a olho por olho, dente por dente, somos sim obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, hoje existirá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, entretanto, reconhecemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo Pai. Basta, diz Jesus, que sintamos assim para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Então a gente para pensar, porque nas nossas vidas de hoje, ainda muitas vezes, meus queridos, reina a lei de Talião. Essa que é a verdade. Muitas vezes a gente ainda deseja o mal. Muitas vezes a gente ainda cria inimizades. Muitas vezes a gente ainda nutre antipatias. Muitas vezes nós não somos capazes de ter esse olhar amoroso que reconhece naquele que nos perturba, que nos aborrece, um irmão, filho de Deus, para que o nosso coração se encha de compaixão e possamos nós começar a sermos o fim do ciclo de escândalos na terra, seguindo a determinação de Jesus e começando a criar um novo tempo e uma nova realidade de paz. Mas Jesus era mestre. E o que define os mestres é a capacidade não só de ensinar por palavras, mas também de exemplificar e vivenciar o seu próprio ensinamento. Então, nós vamos encontrá-lo, segundo a narrativa ainda de Humberto de Campos, mas complementada pela narrativa do espírito Amélia Rodrigues no livro Sou Eu, que depois do extremo ato de humildade na última ceia, onde ele lava os pés dos seus discípulos, Jesus sai dali para o Monte de Oliveiras, acompanhado de Simão Pedro e dos filhos de Zebedeu. O crepúsculo caía, narra Amélia Rodrigues, depois de um dia de céu claro. Jesus acomoda os seus discípulos e diz para eles que havia chegado a hora derradeira e pediu a eles que orassem e vigiassem enquanto ele mesmo, o Senhor Jesus, iria orar. Ele acomoda os seus discípulos, se afasta um pouco, entra em oração. Para alguns momentos depois perceber que os discípulos distraídos haviam caído em sono. E ele vai, desperta os discípulos, diz a eles: despertai, não vos recomendei que vigiasse. Não podeis velar comigo, nem ao menos por um minuto. E quando os discípulos iam então começar a se justificar, chega um grupo de homens, um grupo grande de homens armados, liderados pelo discípulo Judas, que se aproxima do Senhor e o beija para que ele pudesse ser reconhecido e aprisionado. Jesus já esperava pela circunstância. Olha para Judas com calma, com tranquilidade e pergunta a ele: amigo, a que viestes? Jesus é aprisionado neste momento e
no alvoroço natural que acontece naquele momento, Pedro, que levava a espada junto de si, tira a espada e corta a orelha de Malco. Malco cai, dá um berro e começa a vociferar, começa a xingar, enquanto a hemorragia corre abundante. Sem se perturbar, Jesus aproxima-se de Malco e toca o lugar onde havia a ferida e a cicatriza. E ele adverte naquele momento a Pedro e a todos nós, quando ele diz: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido, deixando para nós para sempre estabelecida a lei de causa e efeito. E aqui vale a pena a gente parar por um momento para pensar nessas duas propostas de ação. Pedro e Jesus. A mão que levanta e tira a espada e fere, e a mão que cicatriza. E a gente se pergunta o que a gente anda fazendo com as nossas mãos, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Porque muitos de nós não andam armados com espadas ou armas, mas andam armados com sentimentos negativos, com rancor, com ressentimento, com negatividade, com mágoa, com raiva. E muitas vezes essas são as armas que a gente levanta e fere aqueles que nós consideramos, como Pedro considerou, o nosso agressor. Mas Jesus, que falou do amor acima de toda a justiça, do amor que cobre a multidão de pecados, nesta hora ele mostra para a gente uma maneira diferente de agir, que só conseguiremos fazer quando verdadeiramente percebermos o nosso próximo como um irmão, como alguém que, mais do que qualquer outra coisa, necessita da nossa compaixão. Porque quem agride é infeliz, porque quem agride está perdido. Então essa é a proposta, essa é a diferença das atitudes. E Jesus fala: quem fere pela espada será ferido. Querendo dizer que tudo que nós lançamos na vida, no universo, não é? Volta para nós com a mesma intensidade. Se estamos semeando negatividade, vamos recolher negatividade dentro do processo da lei de causa e efeito. Dentro do processo da lei de causa e efeito. E Jesus sabia, ele entendia dessa lei, ele entendia do processo das consequências. Então, quando ele olhava para o agressor, ele olhava, na verdade, para uma pessoa, para um espírito cego espiritualmente, incapaz de ver, incapaz de entender as consequências do seu próprio procedimento. Então, se o agressor de hoje, se aquele que fere, se aquele que maltrata, se aquele que diminui, tivesse uma ideia de que amanhã ou depois ele vai passar por uma vida onde ele vai ter dificuldades muitas vezes de uma doença, dificuldades de um câncer, vai lutar pela sua própria vida. Por quê? Porque todo o mecanismo de desarmonia fica impresso dentro de nós, na nossa própria consciência, e vai determinar estados de desequilíbrio em vidas futuras. Então, quando a gente olha uma pessoa, um agressor, não é? Se nós pudermos ver com os olhos do Espírito, se nós pudermos trazer para aquele momento todo o aprendizado que a gente ouve aqui sentado e pensar que aquele que fere alguém que não sabe, ou se sabe, está esquecendo-se de que aquele mal faz mal primeiro a ele mesmo e que ele mesmo vai sofrer dentro da lei de causa e efeito amanhã ou depois as consequências nefastas de tanta agressividade, de tanto mal, porque o mal contamina a gente e fica com a gente e vai se refletir nas nossas vidas futuras, não é? Então, quando a gente sabe disso, mas sabe de verdade,
A gente olha para o agressor com os olhos que Jesus olhava, olhos de compaixão, de quem tem pena, porque sabe. Mas uma das coisas que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender é essa questão da lei de causa e efeito. Então, se a gente faz o mal, isso quer dizer o quê? Que na próxima vida eu vou ter que sofrer necessariamente exatamente da mesma forma? Se eu assassinei alguém, será que eu tenho que ser assassinado de uma outra existência? E a lei não é assim. Então, quando nós estudamos na terceira parte do Livro dos Espíritos as leis morais, nós vamos aprender, Kardec, de forma interessante, dá o título à lei de justiça, de amor e de caridade. E se nós prestarmos atenção, a lei de justiça, de amor e de caridade, ela é... Esse negócio está contra mim hoje. Agora parou de funcionar. Vou falar sem o PowerPoint. Então, se nós prestarmos atenção, essa lei é uma lei única, não são 3 leis, a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. E frequentemente a nossa associação com a lei de justiça é uma associação negativa. Ainda nós espíritas, muitas vezes, vamos sentir e vamos falar das nossas aflições, vamos falar dos nossos sofrimentos, das nossas lutas, com essa entonação de que estamos sendo punidos pela lei de justiça. Mas uma das coisas mais bonitas dentro do Espiritismo é aprender que a lei de justiça é uma lei neutra. É uma lei neutra. É uma lei que não dá privilégios a ninguém. Cada um tem aquilo que precisa. Cada um recolhe aquilo que semeou nas suas existências. Então, se nós vemos uma criança dotada de talento musical, com 5 anos, 6 anos, tocando maravilhas, não é porque Deus, na sua justiça parcial, deu àquela criança um talento que nós não temos. Aquele talento foi construído no curso de múltiplas existências através do esforço daquele espírito que conquistou aquela capacidade. O que quer dizer que qualquer um de nós pode fazê-lo também. Da mesma forma que, no contrário, a negatividade, as dificuldades que a gente passa não são porque Deus gosta menos da gente, decidiu que a gente deveria sofrer. São o resultado natural das nossas próprias vivências. Somos arquitetos do nosso próprio destino, como diz Leon Denis, não é? Mas a lei de justiça, como está lá no Livro dos Espíritos, é a lei de amor. A lei de amor não pune, ela educa. Então, uma das ideias para a gente começar a cultivar é essa ideia de que a lei de justiça não quer punir, mas quer educar. Quer ensinar ao filho rebelde, ao filho ignorante, maneiras mais felizes de se viver. Quer tirar de dentro da gente, que é rocha ainda não trabalhada, as virtudes, as potências. Então a dor, os efeitos vão trabalhando em nós e vão trazendo para nós as lições que vão, em última instância, educar e liberar o nosso espírito do quê? Da infelicidade. Então é uma lei de educação. Agora é também uma lei de misericórdia. Isso é uma coisa muito importante, pensar que a misericórdia é uma lei de Deus. E a gente se pergunta, como é que a misericórdia, então, se manifesta na lei? O Código Penal brasileiro, em teoria ao menos, se refere ao presidiário como um educando. E como se processa a lei? A pessoa é condenada, ela tem condenada a tantos anos de prisão, mas se o educando, o presidiário, ele mostra um bom comportamento, a lei leva em conta aquele bom comportamento e, muitas vezes, a pessoa ganha a sua liberdade antes do tempo. Por quê? Porque, em teoria, a lei humana também foi feita para a educação do indivíduo.
Então, uma vez que o indivíduo mostre um bom comportamento, mostre uma mudança, um aprendizado, não existe mais a necessidade do aprisionamento, do castigo, digamos assim. O indivíduo foi educado. Com isso em mente, a gente se pergunta se poderia ser possível que Deus fosse menos misericordioso do que a justiça humana brasileira. Não pode, não é verdade? Então a lei de Deus funciona exatamente da mesma maneira. A dor, o sofrimento, o processo educacional vai estar vai acontecer nas nossas vidas enquanto nós estamos sendo educados. Mas no momento em que a educação se completa, que o aprendizado se interioriza, já não há mais necessidade daquela experiência. A experiência se desfaz. Então, se ainda estamos nela, é porque temos um aprendizado a ser feito. E como é que é, então, que a misericórdia de Deus? Vamos dar alguns exemplos de como é que a misericórdia de Deus se manifesta dentro das suas leis. Todos nós aqui temos uma conta, digamos assim, com o universo, não é? E sinto muito dizer, estamos todos no vermelho. A situação não é preta, é vermelha, complicada. Se nós tivéssemos que pagar um a um os nossos enganos, as nossas infrações, nós provavelmente levaríamos muitas e muitas e muitas e muitas encarnações só para zerar o nosso débito com a lei. Mas como nós dissemos, não é preciso que a gente expie, digamos assim, para cada erro cometido, porque, mais uma vez que a lição seja aprendida, pronto. Se aquele erro foi cometido 15 vezes no curso das últimas 15 encarnações, mas nós aprendemos a lição, aquelas 15 encarnações estão, digamos assim, a gente se reequilibra com a lei. Então, não é necessário que a gente expie, digamos assim, cada uma das nossas infrações. Não é por número de infrações, é pela qualidade, é pela necessidade do nosso aprendizado. Muitos de nós estamos aqui em pé hoje graças ao fato de que muitos de nossos débitos estão congelados, né? Então existe isso no plano espiritual, eles congelam as nossas dívidas para a gente poder ganhar um tempo, ganhar força. Então muitas vezes nós vamos ter que passar por algumas experiências educativas, mas Deus, na sua misericórdia, aguarda até que nós estejamos equipados interiormente para passarmos pelas experiências mais preparados. Algumas vezes, alguns de vocês já escutaram e a gente gosta de trazer essa história, porque é muito próxima de nós. Nós temos uma prima que desencarnou no Rio por uma bala perdida ou encontrada, como a gente diz no espiritismo, não é? Então ela dirigia à noite, depois de ter buscado a filha adolescente em uma festa, voltando para casa pela linha amarela. O marido dirigia, ela acompanhava a filha atrás. Uma bala perdida entra no carro e entra no cérebro dessa minha prima e ela é levada para o hospital e vem a falecer alguns dias depois. Ela tinha mais ou menos 50 anos na época, a menina devia ter uns 15, 13, não sei. Muito bem. Então não há balas perdidas, há balas encontradas. Uma bala que veio acontecer 500 anos depois, 5 séculos depois da tragédia da noite de São Bartolomeu, um dos maiores massacres de protestantes da história, acontecido na França, onde ela foi partícipe desse massacre, foi responsável, teve parte, não é? Então, são dados a ela
5 séculos, 500 anos, e agora dentro da doutrina espírita, com todos os recursos do conhecimento, e interessante porque fazia parte do processo reencarnatório dela, de tal forma que a minha mãe depois veio a me dizer que ela tinha fascinação pelas coisas que aconteciam no jornal, os fatos, as mortes bruscas, e gostava de comentá-los sobre a luz do espiritismo, trazendo já dentro dela a intuição da prova que ela viria ter que passar, uma prova redentora, uma prova de libertação, de quitação, que ela precisava, o espírito dela precisava, foi feita, passou pela prova amparada. Amparada pelo quê? Pelo trabalho que ela tinha feito, pelos créditos que ela tinha angariado. Então aqui entra outro aspecto da misericórdia de Deus. Deus nos dá tempo para que a gente ganhe créditos, construa créditos positivos em nosso favor. Porque todo bem que a gente faz se torna nosso advogado em qualquer parte que nós estejamos. Tudo que Deus não quer é que a gente sofra desnecessariamente. Então Deus multiplica nas nossas vidas muitas vezes as oportunidades para que a gente faça o bem, para que a gente esqueça de nós mesmos, para que a gente sacrifique um pouco do nosso tempo, saia na direção do outro, construa créditos, um karma positivo que venha minimizar, que venha garantir que na hora da prova a gente tenha não só os recursos, mas a simpatia, a benevolência dos bons espíritos, dos nossos anjos da guarda. Então ela vai ser recebida no plano espiritual pela sua mãe, pela minha avó, por Dona Ivone Pereira, que fazia parte do grupo espírita onde ela participava, por uma equipe de espíritos que a acompanhava no momento da prova. É a misericórdia de Deus. E é por isso que muitas vezes dentro do centro espírita a gente fala, venham trabalhar. Não deixa que a vida passe, a nossa vida é complicada, ela é cheia de problemas. Sai de ti mesmo, vai mais além. Esquece um pouquinho os teus problemas e observa que há tanta gente, às vezes com problemas tão maiores, que pode se beneficiar da sua experiência, da sua dor. Compartilha. Vem, participa, aprende, faz alguma coisa, porque nós passamos existências e existências nos comprometendo com o erro e agora a doutrina nos convida a nos comprometermos com o bem, a nos comprometermos com o trabalho. É hora da gente mudar o nosso karma e Deus quer que assim seja. Está nos dando as oportunidades para que não tenhamos que sofrer tanto. Então o sofrimento faz parte, mas não precisa ser tão doloroso. Agora é preciso que haja um movimento espontâneo, natural das nossas próprias almas, de buscar fazer o bem. Quanto de bem? O maior bem possível. Todo o bem que a gente puder fazer. Em todos os momentos das nossas vidas. Então esse é o convite. Deus também é misericordioso. Às vezes Ele nos dá moratórias. Ele permite que muitas vezes nós fiquemos aqui na Terra um pouquinho mais. Porque a vida na Terra, ela é preciosa. Há muito tempo atrás, alguns anos atrás, eu sempre pensava, eu quero ser espírito, porque essa vida na Terra é um cansaço, não é? Só acordar às 5h45 todo dia é uma exaustão. Então eu pensava assim, não, vou ser espírito livre, né? O espírito não se cansa, não é? Deve ser uma beleza. E não tem que andar, levita, muito mais fácil a vida no plano espiritual. Acho que eles não correm também. Então, muito mais fácil a vida no plano espiritual. Só que depois a gente vai se dando conta da preciosidade no tempo da Terra, porque não adianta ir para o plano espiritual sem resolver as nossas questões aqui na Terra. Essa é a oportunidade. Quanto mais tempo a gente tem aqui, quanto mais a gente bem utiliza desse tempo, melhor vai ser a nossa experiência hoje e amanhã. Então, muitas vezes, Deus concede esses tempos, quando Ele vê que a gente está indo muito bem, quando Ele vê que a gente quer ficar mais um pouquinho para utilizar esse tempo da melhor forma possível. Quando a misericórdia de Deus percebe que pode ser, de fato,
um benefício para o nosso espírito ficar um pouco mais, muitas vezes é concedido um tempo, 1 ano, 2 anos, 5 anos, para que a gente ainda trabalhe um pouco mais em prol da nossa própria iluminação. Agora eu me perdi sem PowerPoint. Muito bem. Então, deixa eu falar. Então, há um último recurso que a misericórdia, que só queria ter certeza que eu não tinha esquecido nenhum deles, não esqueci. Mas faltou um último recurso que a misericórdia de Deus vai se utilizar, porque a misericórdia de Deus não esquece ninguém. Nenhuma de minhas ovelhas será esquecida ou perdida. Então, muitas vezes, quando todas as tentativas da lei falham, quando Deus põe as oportunidades, quando Deus manda seus emissários, às vezes na figura de um amigo, de uma pessoa que entra na nossa vida, de um livro que deixam para a gente ler, Deus está nos convidando, nos alertando de muitas formas. Mas muitas vezes a gente não quer ver. Muitas vezes a gente resiste. Nós somos ainda rebeldes. Então Deus, na sua misericórdia, nos manda a expiação. A expiação é aquele momento mais dolorido, aquela prova mais difícil, que vem nas nossas vidas como último recurso de Deus, quando tudo mais falhou. Para que através da dor a gente se lembre que Ele existe, para que através da dor a gente possa abrir a nossa percepção para a existência dos espíritos, da espiritualidade, da presença de Deus. Então Emmanuel, no livro Justiça Divina, diz que a expiação é uma medida da lei somente para os corações endurecidos. Então, se nós estamos passando por um processo expiatório, conhecemos alguém que está dentro de um processo expiatório, a gente deve se perguntar: que parte do meu coração petrificou? Porque às vezes o nosso sentimento está tão endurecido, Deus não consegue penetrar. Então é preciso que a dor, nessa hora, aquela dor mais profunda, entre nas nossas vidas. Porque está endurecido o nosso ser interno, o nosso coração, o nosso sentimento. Nada mais penetra. E só a dor vai ter essa capacidade. E a gente deve se perguntar: que parte de mim resiste a Deus? Que parte de mim está resistindo a esse convite de amorosidade? E fazer essa autoanálise, porque o dia que a gente descobrir e a gente se tornar mais flexível, menos duro, menos crítico, mais amoroso, com mais empatia pela dor alheia, a expiação vai terminar, não é? A gente vai poder começar um novo momento. Então a expiação, que parece tantas vezes uma pena tão severa, é, na verdade, o último recurso da misericórdia de Deus, dizendo: eu não desisti de você, vem para mim. Então, meus queridos, com isso a gente vai vendo o quê? Uma nova ideia, através de Jesus e da doutrina, da ideia, do conceito de justiça, não é? Inicialmente, a justiça era sinônimo de vingança. Hoje é sinônimo de educação. Antigamente víamos os escândalos dos outros e nós próprios como pecado, como mal, e hoje já entendemos que nossos enganos são parte da nossa própria fragilidade, de espíritos ainda imaturos, ainda desconectados de Deus e do entendimento mais profundo do porquê da vida, da nossa essência. Já começamos a perceber que dentro da lei de justiça precisamos sair do esquema de retaliação para uma postura de mais amor e de mais compaixão. Já não devemos buscar a punição das pessoas, mas sim a educação, como dizemos, e deixar de lado, ao máximo possível, a dureza das nossas almas e buscar a doçura que Jesus exemplificou. Então, chegando ao fim, a gente volta a Malco.
porque é muito interessante a narrativa de Amélia Rodrigues. Ela diz que Malco para sempre se recordaria da dualidade da experiência que ele teve com Pedro e com Jesus. E eventualmente Simão Pedro é preso e é levado por um grupo de homens onde Malco estava presente. E Malco reconhece o discípulo ainda que envelhecido pelos anos. E ele começa a xingar, ele começa a gritar, a insultar o apóstolo, que se encontrava cansado, abatido pelas torturas, pela prisão, mas ele grita e insulta Pedro de tal forma que em determinado momento ele ergue a sua cabeça. E porque Jesus havia cicatrizado o ferimento, mas não recolocado a orelha, Malco passa a sua existência com aquela deformidade. E Pedro levanta a cabeça para olhar para aquele homem que o agredia de forma tão forte e reconhece naquele homem Malco. E tomado de horror naquele momento, ele se lembra da figura amorosa de Jesus e de seu gesto. E agora, com a lição de Jesus já interiorizada, ele já não olha para Malco e reconhece em Malco o inimigo de outrora, aquele que havia ameaçado, aquele que havia agredido. Ele olha para Malco e ele se enche de compaixão. Naquele momento, ele se ajoelha diante de Malco e ele pede perdão a Malco. E os soldados, sem entenderem o que havia acontecido, pensam: mas como? Esse que nós estamos prendendo se ajoelha diante de ti? Você também deve ser culpado. Pegam Malco e o crucificam ao lado de Pedro. 2 crucificações. Pedro morre crucificado, mas antes estava de joelhos pedindo perdão àquele a quem ele havia agredido, dentro do seu processo de reparação. E Malco morre ainda blasfemando, sem entender a lição de Jesus. Então, meus irmãos, essa é a proposta que a gente traz na noite de hoje, dessa nova perspectiva da justiça. E talvez o mais importante no dia de hoje, onde nós recordamos 11 de setembro, onde nós recordamos aqueles que desencarnaram e que estão livres na quitação dos seus débitos, mas principalmente a gente se lembra daqueles que agrediram. Que o nosso sentimento possa ser o sentimento daquele que reconhece nos agressores irmãos, filhos de Deus, tão divinos, tão valorosos aos olhos de Deus como qualquer um de nós aqui sentados. Que o nosso sentimento seja um sentimento de compaixão e de misericórdia. Oremos sim por aqueles que foram. Porque todos precisam de oração, mas oremos por aqueles que ainda agridem, cegos espiritualmente, necessitados muito mais do nosso sentimento, da nossa amorosidade, da nossa fraternidade, reconhecendo que eles são nossos irmãos. E que é preciso que o nosso entendimento se transforme verdadeiramente num sentimento de paz. E se não pudermos sermos agentes da paz em níveis maiores dentro da nossa sociedade, que sejamos, meus queridos, agentes de paz nas nossas vidas diárias, no nosso dia a dia, para que a paz do mundo comece a partir do coração de cada um de vocês. Um coração menos duro, um coração mais generoso. Que seja essa nossa contribuição na reformulação de um mundo, na construção de um mundo melhor, onde todo o escândalo, onde toda a violência termine em nós. Que sejamos cada um de nós a estação terminal de todo o mal. Muita paz.